falar sobre política, né? Agora os bastidores da política aqui do Paraná, a eleição para quem vai ser aí o futuro presidente da Assembleia Legislativa já está dominando aí as negociações nos bastidores da Assembleia. A gente sabe que essa definição de forma oficial é só fevereiro, né? Quando de fato aí vão ser empossados então os próximos deputados, a gente tem a formalização dos eleitos, só que ninguém está esperando chegar a fevereiro, nem o ano acabar, nem nada, passou as eleições, negociações na casa, obviamente nos bastidores já estão movimentando o centro cívico e o atual presidente quer e confirmou a sua pré-candidatura para um 5º mandato aí como presidente da Assembleia Legislativa. Ainda diz que tem o apoio do Ratinho Júnior. Vamos ouvir o Ademar Traiano. Eu sou pré-candidato, né? Já tive uma conversa com o governador, ainda logo após o processo eleitoral. É claro que a eleição só vai acontecer em fevereiro, mas estou já trabalhando no sentido da construção de uma chapa para que podemos, enfim, atender aqui todos os partidos e blocos partidários. Bom, ele também comentou que a gente já falou que essa questão da reforma do secretariado de governo, do governo Ratinho Júnior, que deve ser enviado para a Assembleia nos próximos dias. Vamos ouvir. Há uma sinalização de que o governo deva encaminhar à Assembleia, provavelmente até o dia 21, para a prestação da casa. Eu ainda não conheço quais são as medidas e as mudanças que o governo propõe. É claro que se assim que chegar, nós precisamos tramitar isso, todo o processo de votação tem que encerrar até o encerramento do período legislativo. Ninguém duvida que não vai passar nada que o governo vai mandar. Vamos falar bem abertamente. Sempre foi assim no Paraná. E aí já estão já conversando antes mesmo do envio. É claro que isso vai ter uma aprovação, então já conversaram sobre o tema e tudo mais. E agora vamos para um outro ponto ligado à Assembleia Legislativa, antes do comentário do Riva sobre esses assuntos, que foi a presença do futuro senador eleito do Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, né? Que ontem foi recebido aí com pompa, circunstâncias, como a gente antecipou, pelos deputados estaduais. Tem fotografias na página da Assembleia Legislativa, lá da participação dele. Foi um convite de um parlamentar, Luiz Fernando Guerra, que é o líder da bancada do partido na casa. Só que aí quando ele chegou, obviamente a imprensa estava lá e aí os jornalistas foram conversar com ele. E tem algumas perguntas, né, Riva, quando você entra na política, que elas nem sempre são como a recepção dos deputados, assim, amigável ou agradáveis de serem respondidas. Tem aquela história, Rafa, na rede social tem muita gente que só acredita naquilo que é falado, o que ela quer ouvir. Não, só vale se você pergunta o que eu quero ouvir e te responder, como se fosse um podcast. Jornalismo é um podcast. Jornalismo é perguntar aquilo que não querem que perguntem. Ou que não querem responder. Ou que é difícil de responder, mas embaraçoso. Mas precisa ser respondido. Esclarecido. Um questionamento válido, às vezes é desconfortável. Então, essa, inclusive, é uma habilidade política, né? Quando a figura sabe sair muito bem de uma situação, sabe responder muito bem, é uma habilidade de comunicação muito meio forte. Ulisses Guimarães da vida. E que é um sabãozão, assim, mesmo com as coisas mais espinhosas, se sai bem respondendo, né? Não foge das perguntas e tal. Então, ontem foi perguntado ao Sérgio Moro sobre o União Brasil, porque aqui a nossa audiência sabe que o União Brasil está se aproximando do Lula. É quase certo isso, né? E aí perguntaram, porque ele é do partido, e ele, obviamente, todo mundo sabe a história, né? A trajetória, Lava Jato, coisa e tal. Aí quando perguntou, vamos ouvir aí como é que foi, e daí a gente conta para quem tá acompanhando. Pode pôr o Sérgio Moro. União Brasil é um partido que cresceu bastante, vai ter um papel essencial na vida pública da nação e também na vida pública do Estado nos próximos anos. Senador, caso a União entre como aliado do presidente eleito Lula, o que o senhor fará? Não, a gente não é entrevista coletiva hoje, essa é uma questão de partido que está sendo discutida. Vai ser discutido internamente. Quem não viu, ele sai andando. Sai andando. Quem perguntou foi o nosso jornalista aqui da Jovem Pan News. O que acontece se existisse ou se existir futuramente uma aproximação que com o Lula. É quase certo. Aí tomou uma ali que isso aqui não é uma coletiva, hein? Então não responda nada. Isso aqui não é uma coletiva. Então avise que vai fazer um pronunciamento. E aí saiu. Então, nos bastidores, né, alguns parlamentares lá na casa acabaram dizendo que tem alguns deles podem deixar o partido, se o partido de fato apoiar Lula e tal, mas enfim, foi essa a reação. Então temos aí 3 assuntos na mesa: Rivaroli, reforma do secretariado, que é um tema que nós tratamos, presidência da Assembleia sendo costurada
E o nosso senador Sérgio Moro ali, né, meio desconfortável ou saindo pela tangente, não sei exatamente a expressão, bravo. Mas A expressão é essa. Gente, vamos lá. O União Brasil vai caminhar com Lula. Isso é líquido e certo. Tá? Vai ter inclusive onde colocar os seus dentro do novo ministério. 2. Existiu uma dúvida entre Hussein Bacri, que sempre foi líder do governo, para ir para a presidência da Assembleia, e Traiano. O Traiano, para todos os governadores que passaram, o deputado Ademar Traiano, na presidência da casa, ele sempre foi um deputado que conseguiu fazer as pautas de governo serem tocadas. Isso é um fato, ele sempre conseguiu fazer as coisas andarem. Podia cair a pauta lá na frente ou não, Rafa? Mas ele sempre conseguiu fazer destravar a pauta da Assembleia Legislativa para que as coisas andassem. Sempre esteve próximo a quem ocupou a cadeira por isso. Porque quando é necessário pressa, ele agiu com pressa e fez as coisas acontecerem. Na reeleição é assim, vai ficar mais 2 anos e depois vem alguém para o lugar dele. O acordo é esse, é o que dizem os bastidores. Então se reelege agora, daqui 2 anos ele não vai poder mais, que é na mesma legislatura e já ia para o 6º mandato, e aí entra outra pessoa no lugar dele. Muito provavelmente o Hussein Bacri, que sempre foi o líder do governo. 3. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, agora senador da República, precisa aprender que a caneta não é mais dele. Quando você é juiz, vem alguma coisa na sua mão, você decide, a caneta é tua. Você não tem que dar explicação pra ninguém. A caneta é tua. Acabou. Você é o limite. Pode ser revisado ou não lá em cima, mas aquela decisão de momento, ela é sua. Quando você é ministro, você tem que negociar politicamente. Mas no seu ministério a decisão é sua, quem assina é você. A ordem é dada, mas já precisa negociar. Quando você está no legislativo, você não tem caneta nenhuma. Você tem a possibilidade de negociar as coisas e impor o seu capital político para o convencimento. Vai ser perguntado, vai ser questionado, vai ser pressionado. Vão perguntar sim, porque ele disse que o presidente da República, ainda como ex-juiz, que o presidente da República acabou com a Lava Jato, que queria isso e aquilo, aquele monte de acusação. Estar ao lado de Lula, todo mundo sabia que ele não ia estar, porque vai ser um antagonismo dos próximos 4 anos, é esse. É o Moro no Senado e o Lula na presidência da República, os dois com poderes muito grandes, se debatendo. Vai ser isso a política dos próximos 4 anos, uma das características. Mas ele vai ter que explicar como se declarou independente dos dois. No segundo turno apoiou um, foi até ensinar lá algumas questões para os debates, com apoio e pedido de voto formal. Ele vai ter que explicar isso. E agora o partido dele, se for para União Brasil, ele vai ter que explicar isso, porque ele é o principal senador do partido dele no Brasil. Tem que ter a habilidade de responder perguntas que... Jogo de cintura. Jogo de cintura. Vai ter que ter. É isso. Se não, aquele perfil que muita gente o acusava de ser o juizão que decidia tudo e a palavra dele é a última e não ouvia ninguém, isso vai pegar. Ele quer que pegue essa característica pra ele. No judiciário funciona, no meio político funciona? Nem de jeito nenhum. No judiciário funciona. É o homem da caneta. No executivo, pode até ser que sim com o ministério, mas no legislativo não. E o sonho dele é um dia ir para a presidência da República e não se descarta essa possibilidade. Daqui a 4 ou 8 anos, ser o candidato da direita. Então tem que ter o equilíbrio até emocional nas respostas. Vou fazer um pronunciamento, não vou responder nenhuma pergunta, tá combinado. Agora, se você não avisa isso, o jornalista vai perguntar, que é o dever e a obrigação dele. Cabe à pessoa que está ali do outro lado, sendo questionada, responder.